Oi, pessoal. Ainda falando de potenciação, vamos relembrar notação científica, tá? Aprendemos lá no 9º ano a trabalhar com notação científica. Para que serve? Para a gente reduzir os números que são muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, eu tenho 6 bilhões. Para a gente não escrever todos os algarismos, a gente reduz num fator, um produto de potência de base 10, tá? Sendo que esse produto do fator que está multiplicando a base 10 precisa respeitar um intervalo. Que intervalo é esse? Esse número ele precisa ser igual ou maior do que 1 e menor do que 10, tá? Ou seja, ele não pode ser 0 e ele não pode ser 10 ou 11 ou 12 e assim sucessivamente, tá? Ele então vai ficar preso no intervalo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? E aí, se a gente não conseguir escrever esse intervalo, a gente precisa aplicar certas modificações, tá bom? A gente vai aprender também a ordem de grandeza da notação científica. E eu trouxe um exemplo para vocês que eu coloquei na folhinha para a gente relembrar, né? Como é que a gente aplica essas propriedades no desenvolvimento de uma questão, tá bom? Vamos lá para a folhinha. Bom, gente, antes de entrar então em notação científica, vamos relembrar como que se resolve a potência de base 10, já que é essa potência que a gente vai utilizar no fator, tá? Para a gente reescrever a notação. Então, ó, primeiro, quando eu tenho 10 elevado ao número, como é que eu resolvi isso? É simples. A gente escreve o número 1 e a gente coloca a quantidade de zeros com o número do expoente. Como isso? Ó, exemplo, eu tenho 10 elevado a 6. Se o meu expoente é 6, eu tenho que ter 6 zeros. Então, a gente escreve o número 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí, a gente tem o quê? 1 milhão. Simples, né? Então, ó, para a gente resolver a potência de base 10, é só escrever a quantidade de zeros que está no expoente. E se o meu expoente for um número negativo? Simples. A gente escreve, então, em número decimal, tá? Vai ficar 0, a quantidade de zeros vai depender também do meu expoente. Só que eu tenho que subtrair 1 da quantidade de zeros, tá bom? Exemplo, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 4. O que eu tenho que fazer? 0, e a quantidade de zeros vai ser o meu expoente menos 1. O meu expoente é 4. 4 menos 1 é 3. Então, eu vou ter 1, 2, 3 zeros. E aí, eu coloco o número 1. Viram isso? Ó, 1, 2, 3, porque é 4 menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o meu expoente é igual a 6. Entenderam isso? Então, vamos lá, notação científica. Ó, notação científica, a gente escreve num produto de potência de base 10, viram? Aonde o meu fator precisa respeitar o meu intervalo que eu falei para vocês, ó. Ele precisa ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vamos colocar isso em exemplo? Eu tenho 2.500. Para eu escrever esse número no fator de potência de base 10, ele precisa ser, ó, maior do que 1 ou menor do que 10. Então, todo número inteiro é esse número, 0. Por exemplo, 2.500 é a mesma coisa que 2.500,0. A gente precisa reduzir esse número para que ele respeite o intervalo, uma vez que 2.500 é muito maior do que 10. Então, vamos lá. Se eu reduzir a minha vírgula para cá, ele fica 250, que ainda é maior. Se eu reduzir para cá, ele fica 25, que ainda é maior. E se eu reduzir para cá, ele fica 2,5, que é maior do que 1, mas que é menor do que 10. Então, ele está respeitando o meu intervalo. Então, a gente reescreve esse 2.500 em 2,5. E os zeros à direita, a gente não precisa escrever eles, tá? Então, a gente escreve, ó, vezes 10. O meu produto de potência de base 10. E o meu expoente do 10 vai ser quem? A quantidade de casas decimais que nós andamos. Ó, a gente andou 1, 2,
3. Então, vai ser 10 elevado a 3. E aí, a gente encerra a conta, viu? Escrevemos 2.500 no fator de base 10, com a potência de base 10. Agora, 43. 43 não está respeitando o intervalo, né? 43 é a mesma coisa que 3,0. E aí, se a gente andar com a vírgula ou uma casa, fica 4,3, que é maior do que 1, menor do que 10. Então, tudo bem. Esse número a gente reescreve como 4,3 e a minha potência de base 10. Quantas casas nós andamos? Uma só, então expoente 1. E o 1 a gente não precisa escrever, né? Então, ó, a gente encerra aí, ok? Outro exemplo, ó, lembra que a gente também pode ser um número muito baixo? Eu tenho 0,000000853. O que esse número precisa ser modificado? Ele precisa ser maior ou igual a 1. Nesse caso, está sendo muito abaixo de 1. Está muito distante de 0. Então, a gente vai andar com a vírgula agora para a direita. Então, ó, a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui, ó. E aí, esse número vai virar 8,53, que são os números depois da vírgula. E aí, esses zeros à esquerda, a gente não precisa escrevê-los, tá bom? E a quantidade de casas que a gente andou vai ser o meu expoente. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Só que como eu andei para a direita e o meu número é bem menor do que 1, para eu retornar ao meu número inicial, o meu expoente precisa ser negativo, ok? Então, ó, se você anda com a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Se você precisa andar com a vírgula para a direita, expoente negativo, ok? E aí, ó, a gente reescreve dessa maneira os números que eu passei para vocês agora, tudo bem? E aí a gente pode também escrever a ordem de grandeza da notação científica. Como é essa ordem? Quando esse fator que está multiplicando a potência de base 10 for maior do que 3,16, a minha ordem de grandeza, eu preciso escrever a minha potência de base 10 somando 1 no meu expoente. E quando o meu fator n, que multiplica a potência de base 10, for menor do que 3,16, eu tenho que escrever a potência com o mesmo expoente que está na minha notação científica. Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro eu tenho 475. 475 nós vamos andar 1, 2 casas, então fica 4,75 vezes 10 elevado a 2, porque nós andamos 2 casas, tá bom? E aí a gente verifica, o n é esse fator que está multiplicando a potência de base 10. Olha, 4,75, ele é maior do que 3,16. Ó, então, qual é a minha ordem de grandeza? Minha ordem de grandeza, eu tenho que me colocar a minha potência no meu expoente somado 1. O meu expoente quem é? É o 2. Então, eu vou somar 2 mais 1 são 3. Então, fica a minha ordem de grandeza 10 ao cubo. Ok? Agora, 310. Eu ando 1, 2 casas também. Então, fica 3,1. O zero a gente não precisa escrever. Vezes 10 elevado a 2. E aí, a gente verifica esse fator, se ele é maior ou menor. 3,1, ele é menor do que 3,16, uma vez que fica 3,10, tá? 10 é menor do que 16. A minha ordem de grandeza permanece a minha potência de base 10, que são 2 ao quadrado, tá? Então, ó, a gente para aí nessa minha ordem de grandeza. Entenderam isso? Notação, ó, exercícios. Página 440 contextualizados, tá bom? Até logo!